Irmãos brasileiros, boa noite. Estamos dando início a mais uma videopalestra. Dessa vez nós vamos falar sobre a democracia familista. Vamos analisar uma parte dos eventos que estão ocorrendo no Brasil, todas essas manifestações que estão provocando uma grande mudança na política, no sistema político brasileiro. A democracia é uma ideia de origem grega, com um sujeito chamado Clístenes, que criou a ideia da democracia na Grécia Antiga. E a democracia da Grécia Antiga era um pouco diferente do que se entende por democracia hoje, porque naquele tempo as cidades gregas, que eram como países, tinham reis diferentes, elas eram pequenas. E por isso, numa cidade como Atenas, por exemplo, onde essa ideia se desenvolveu mais, as pessoas, um certo grupo de cidadãos, iam na praça, que era chamada de ágora, e ali se discutia algumas ideias para serem tomadas algumas decisões. Também foi na Grécia Antiga que surgiu a ditadura comunista, não é? Com um outro nome. Ela surge e se estrutura teoricamente no livro A República, de Platão. E a República de Platão nada mais é do que uma sociedade totalitária, não é? No estilo das sociedades comunistas modernas. E o modelo da República de Platão foi estabelecido na Grécia, numa cidade chamada Esparta. Os espartanos viviam para a guerra, eram totalmente ateus e amorais. A educação espartana era para o furto, para a guerra. Se uma criança, numa aula sobre roubo, ela fosse pega, ela levava uma surra, não porque roubou, mas porque foi pega. Esparta tem uma série de características curiosas e era o oposto de Atenas. Atenas era arte, esportes, era uma outra perspectiva. Então a democracia e a ditadura, a democracia permissiva, porque a Grécia praticava os costumes dos deuses em que acreditava, e eram deuses amorais, vingativos, cruéis, completamente indecentes. E, portanto, o povo levava uma vida mais ou menos assim, seguindo os modelos dos seus deuses. E então a Grécia era uma democracia permissiva, democracia entre aspas, porque mulheres não tinham valor algum, e havia um número imenso de escravos. O Aristóteles considerava, por exemplo, entre os instrumentos de trabalho do cidadão grego, os escravos. Os escravos eram considerados um instrumento de trabalho. Então você pensa em democracia, você pensa numa palavra, não é? Kratos, democratos, demo é povo, governo do povo. Essa palavra foi inventada muito tempo depois, e o sentido que foi atribuído a ela. Então, você tem duas ideias de cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, né, que são hoje as duas ideias que estão na Terra hoje, né, representado pelos Estados Unidos, pelo Brasil, por alguns outros países, né, a democracia permissiva, né, e a ditadura comunista representada pela Coreia do Norte, Cuba, China, né, e outros países por aí disfarçados de democracia. Então essas duas ideias, elas, né, durante a Idade Média, elas foram modificadas, né, da Idade Média, do ano 400 depois de Cristo, até a Revolução Francesa, no século XVIII, você tem um sistema de vida baseado no cristianismo. Você tem um sistema de vida familista,
A família era o centro da vida e não a fábrica. Os valores absolutos, os valores morais, a fé e outros valores, eram o centro e não os valores materiais como é hoje, né? Onde um cidadão vale pelo que tem. Né? Um sujeito, um bandido terrível, é tratado como doutor e cidadão só porque ele tem mais dinheiro e etc. Então é uma inversão de valores. Então durante a Idade Média predominou o sistema de vida um familismo cristão, claro, limitado pelas informações, pelo que eles dispunham da época. Você sabe a quantidade de informação de verdade que aquela sociedade naquela época possui, determina o seu nível social, o seu nível econômico, o seu nível tecnológico, etc. Cada época, cada sociedade de cada época criou uma tecnologia baseada na sua informação que dispunha, para atender às necessidades básicas do ser humano, nutrição, segurança, repouso e reprodução e outros aspectos. Até o século XVIII. No século XVIII aconteceu a Revolução Francesa. E parecia que a Revolução Francesa estava fazendo uma revolução, trazendo uma coisa completamente nova para a Terra. E o que a Revolução Francesa trouxe? Nada mais, nada menos do que ressuscitou, né, aquelas velhas ideias gregas. Né? A ideia da democracia e a ideia da ditadura. Na verdade, a Revolução Francesa foi uma mescla das duas coisas, porque o discurso era democrático, mas o regime, o sistema, era uma ditadura cruel, ateísta, permissiva. A Revolução Francesa, já nos seus primeiros anos, ela se transformou no reino do terror, onde o Robespierre, que era o líder daquela revolução, ele desenvolveu a teoria do terror-virtude, segundo a qual a virtude, né, da sociedade nasce do medo, do terror. E assim eles implantaram um terror que massacrou centenas de milhares de pessoas. E era uma revolução completamente anticristã. Por isso, todos os aspectos da civilização cristã eles queriam apagar. Até o nome dos meses. Tudo. Queriam mudar todas as coisas. Né? Evidentemente não conseguiu. Napoleão veio em seguida. E naquele sistema, Napoleão concretizou o que o Robespierre começou com os revolucionários, que era substituir o cristianismo por um outro sistema de pensamento que eles chamaram de iluminismo. Uma ideia que seria a contraparte do que eles chamavam de trevas, que é a Idade Média e o que eles chamavam de Antigo Regime, do século XV ao século XVIII, eles chamam de Antigo Regime. Na verdade, é um período inteiro onde o pensamento cristão predominou na Europa e muitas partes do mundo. Então o Napoleão sucedeu o Robespierre e aqueles revolucionários, e o Napoleão concretizou a revolução. Uma das coisas que o Napoleão fez foi o direito. O direito, por exemplo, a ideia de um direito que nasce do Estado. O Estado é a única fonte de direito. Na Idade Média, o chamado justnaturalismo, que era o direito natural, o direito nascia de Deus, nascia do senso de justiça do homem, nascia do senso do dever, do senso de ordem, nascia dos costumes, das tradições do povo, e havia um sistema jurídico diferente. Depois de Napoleão, mudou tudo. O direito, o único ente que podia postar o direito, estabelecer o direito, era o Estado. L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, esse sistema jurídico, esse direito
chamado hoje direito positivo, o juspositivismo, está implantado no Brasil e foi bastante desenvolvido pelo Hans Kelsen, que é um dos teóricos ateístas que desenvolveram essa teoria do direito, pretendendo separar a justiça da lei. A justiça e o direito, para o Kelsen, não tinha nenhum significado, porque o direito não nascia da justiça, o direito nascia da utilidade, da necessidade social prática, segundo Kelsen. Hoje os juízes já não pensam dessa maneira e muitos advogados do Brasil, eu diria que milhares deles, já não veem o juspositivismo como o direito, né? A jurisprudência de muitos tribunais hoje é muito mais baseada numa visão do direito natural, do senso de justiça. Não é? Por quê? Porque, inicialmente, o senso de justiça é universal e histórico. Mesmo em 1700 a.C., Hammurabi, na Mesopotâmia, já criou um código com 250 leis que tinha uma série de princípios, como, por exemplo, contra o crime, contra o roubo. Não é? Então, o senso de justiça é inato no ser humano. Você vê uma injustiça acontecendo contra uma pessoa maltratando um animal, você é tocado por aquela situação de injustiça e covardia. Então, primeiro, o senso de justiça nasce em você, depois você trabalha para criar uma lei de proteção aos animais. É assim que nascem as leis. As leis nascem do senso de justiça, do senso de dever, de responsabilidade e do senso de ordem, a tendência humana de querer colocar ordem nas coisas. Então o direito positivo, que é uma das obras ainda imperfeitas do Napoleão, com o chamado Código Civil, né? O Código Civil de Napoleão era considerado uma espécie de Bíblia, porque o Código Napoleônico, ele estabelecia todos os passos da vida de um indivíduo, do nascimento à morte. Era como se o Código Civil Napoleônico fosse realmente para substituir a Bíblia, que era o código de vida e moralidade que predominou durante todo o período do familismo cristão, que começa no século IV e vai até o final do século XVIII e até hoje. Até hoje você tem ainda uma influência tremenda do pensamento cristão em toda a Terra, né? E no Brasil, de uma forma muito particular, é onde a maioria das pessoas segue um conjunto de princípios, de valores cristãos. Muitas delas já não vão a igrejas, mas a sociedade está ajustada dentro de um padrão de valores que ainda se choca quando você vê, por exemplo, a Rede Globo exibindo ataques claros, explícitos contra a família natural, contra a pureza sexual, não é? E promovendo a promiscuidade, promovendo o homossexualismo. Ainda hoje os cidadãos brasileiros se sentem chocados, mas não tem um Estado que os defenda, não tem um Estado cristão, tem um Estado ateísta, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma. São ateístas, comunistas, marxistas, e que durante esses quase 20 anos tem estimulado uma deseducação, a destruição de valores morais e da família natural. Se você, em qualquer sociedade da história humana, em qualquer tempo ou lugar, a família é a base, a família natural, homem, mulher e filhos, é a base dessas sociedades. Destrua a família e você destrói a sociedade. Por isso o ataque que a Rede Globo, que outros meios de comunicação e que alguns grupos políticos fazem contra a família no Brasil, é um crime de lesa pátria, é um ataque contra a própria sociedade brasileira. Enfim, com a Revolução Francesa, o que houve foi uma ressurreição desses dois sistemas. Da Revolução Francesa nasceu a ditadura comunista, que nada mais é do que uma exacerbação daquele pensamento ateísta e violento da Revolução Francesa, e por outro lado uma democracia, que nos Estados Unidos se transformou em democracia cristã de verdade. Foi na Revolução Francesa que eles lançaram
a questão não é? Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas apenas no papel, né? Na igualité, fraternité e liberté, igualdade, fraternidade e liberdade, não acontecia na Revolução Francesa, pelo contrário, o crime, a devastação, o desrespeito total à vida humana é o que predominou durante aqueles anos de terror, né? E depois com Napoleão e as guerras napoleônicas, quando Napoleão pretendia impor aquele sistema de vida para outras nações do mundo. Na verdade, quem estabeleceu praticamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos foram os Estados Unidos na ONU em 1945. Foi uma ideia posta no papel na Revolução Francesa, mas que nunca foi posta em prática. É como o comunismo, né? Tudo igual, tudo comum. Você pega uma fábrica e divide ela em 1000 pedaços, dá um pedacinho para cada um trabalhador, todo mundo fica igual. E a fábrica desaparece, daqui a pouco todo mundo come o pedacinho que recebeu e vai todo mundo passar fome. Exatamente o que aconteceu nos países comunistas todos, por isso implodiu tudo. Por que a China não é socialista? Por que a China voltou para o mercado livre, para a sociedade de livre mercado? Porque sem liberdade o homem não exerce sua criatividade, o homem não tem estímulo, e não produz. Por isso o sistema entra em estagnação e começa a passar fome. Por isso que não funciona. Por isso os próprios comunistas, desde a escola de Frankfurt, e depois com o Norberto Bobbio e com o Antônio Gramsci, mudaram a ideia, né? Em vez de matar a população, em vez de fuzilar as pessoas e roubar o patrimônio todo delas, eles acharam melhor mentir, enganá-las, manipulá-las, usando a democracia. Né? Como dizia o Norberto Bobbio, com o chamado socialismo democrático. Né? Você monta na democracia e você cavalga ela como um cavalo. Né? Que é exatamente o que o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e todos esses esquerdistas comunistas estão querendo fazer no Brasil. Mas que agora a população, de alguma maneira, por um desígnio de Deus, a população despertou e deu uma vaia na Dilma histórica, transmitida ao vivo, num estádio com 65 mil pessoas, que foi para o mundo inteiro, e não havia como a Rede Globo cortar a vaia, estava transmitindo para o mundo todo, pela Globo Internacional, e tem contrato assinado. Então foi a maior vaia da história da humanidade. Eu não acredito que alguém tenha levado uma vaia maior em toda a história. Enfim, não há novidade na ideia de democracia e na ideia de ditadura. Na verdade, são velhas ideias que vêm da Grécia. O sistema, o modelo social que vem do pensamento cristão é diferente. Claro, na Idade Média e no chamado Antigo Regime, nesses 3 séculos, do século XV ao século XVIII, o cristianismo predominou, né? E ainda hoje você pode ver, como a gente falou na nossa palestra sobre a Idade Média, o mito ateísta da Idade Média, que o sistema de vida medieval era um sistema de vida muito bom. Né? A Idade Média foi um período extraordinário da história, mas que não viveu em paz, porque foi atacada, agredida pelos árabes, pelos mongóis, pelos ateístas, por todo tipo de força. A guerra, a União Soviética, a ex-União Soviética e os Estados Unidos, eles cristalizaram, concretizaram os dois extremos desses modelos gregos, da ditadura comunista espartana e da democracia permissiva ateniense. Né? Os Estados Unidos e a União Soviética, no século XX, como que polarizaram o mundo, e foi uma guerra que durou o século inteiro, até 1988, 1990, quando a União Soviética implodiu, né? Mas você ainda tem alguns retardatários, como Cuba, como a China, são ateístas, comunistas nostálgicos, que não têm outro sistema de pensamento e estão grudados naquilo. São fósseis sociais, na verdade. São coisas do século passado. Né? O Fidel Castro é um fóssil
do século passado. Não é? Ele é um modelo para o Lula, que é um ignorante, que é um sujeito mentiroso. Né? Mas não é modelo para para os cidadãos brasileiros que pensam, que estudam. Né? Agora ele está escondido em algum buraco e o Jô Soares está procurando por ele. Cadê o Lula? Onde ele está? Por que ele não vem para a rua se encontrar com o povo que o ama tanto? Cadê? Onde está você, Lula? Está escondido em algum buraco por aí, Lula? O povo o ama, venha para a rua. Venha encontrar com o seu povo amado. Então os Estados Unidos representaram isso. São os modelos de uma pseudo-democracia que eles querem implantar no Brasil, essa democracia totalitária, regada a mensalão, não é? Essa base de 20 partidos que apoia a dona Dilma, nós sabemos que ela não funciona porque são gente bondosa querendo salvar o Brasil. Nós sabemos que o mensalão revelou o esquema todo. Né? E, portanto, essa base não é mantida de graça. Então, esses dois modelos, os dois chegaram no final do século XX, tanto a democracia permissiva, né, porque com a permissividade corrói os valores, destrói a sociedade. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem valores absolutos, sem o senso de justiça, né, sem respeito, sem honestidade. Nenhuma sociedade pode sobreviver. As sociedades comunistas, lideradas pela União Soviética, também terminaram todas passando fome, desmoralizados, né? E terminou tanto a democracia permissiva, estabelecida nos Estados Unidos e corroída, né, pelo trabalho dos próprios comunistas lá dentro, quanto as ditaduras comunistas. Os dois chegaram no século XX materialistas, ateístas e numa crise tremenda. Numa crise moral, numa crise ideológica, numa crise política, numa crise econômica. Então, com o fim desses dois modelos, abre-se o espaço para um terceiro modelo, uma terceira alternativa, que de maneira nenhuma é a proposta do Bobbio, Norbert Bobbio, de um socialismo democrático. Isso é apenas uma palavra mentirosa para enganar as pessoas e para implantar uma ditadura, não é? Uma pseudodemocracia autoritária e corrupta, como se estabeleceu no Brasil e em vários países aqui da América do Sul, na África, não é? E outros lugares. Por que não funciona? Por que esses dois sistemas terminaram nessa crise? Porque existe algo místico nessa história toda, uma espécie de guerra oculta. Você tem no mundo hoje sociedades abertas, que são as economias livres, as sociedades abertas, democráticas, que lutam pelo menos para manter o respeito aos direitos humanos e a liberdade dos seres humanos. E você tem sociedades secretas, organizações como a maçonaria, Illuminati, como ocultistas, né? Organizações estranhas que trabalham nas trevas, né? E que hoje são denunciadas por grandes pensadores como Olavo de Carvalho, Carlos Reis, né? Como um grupo de organizações que trabalham para criar uma ditadura global, né? Inspirada por aquelas mesmas ideias da eugenia, com a visão ateísta do Darwin, né? Com as ideias do Hitler, por exemplo, ou com o objetivo, essas organizações secretas, essas sociedades secretas estariam todas mancomunadas para reduzir drasticamente a população do mundo. Para isso eles estariam estimulando o homossexualismo, o aborto, o ataque ao cristianismo, o ataque à família natural, as pílulas, todas as formas de esterilização de massa, estariam todas envolvidas. Essa guerra oculta entre sociedades abertas e sociedades secretas
ela tem um quê de mistério. E nós vamos abordar esse mistério agora. Vivemos hoje em um mundo globalizado e em crise. O Brasil hoje é uma sociedade em crise, crise política, crise econômica, crise ideológica, crise educacional. Então esse mundo, o mundo está em crise. Por quê? Porque as ideias que construíram esses dois modelos também estão em crise. Essas são ideias que vêm da Grécia Antiga, um sistema de pensamento pagão, na verdade. É um tipo de pensamento que predominou na antiguidade, antes da era cristã. A sociedade, o familismo cristão que predominou do século IV ao século XVIII, durante 14 séculos, do século IV ao século XVIII, tinha as ideias cristãs, como por exemplo o amor ao inimigo. Em vez de matar o cara, você cuida, ama. As obras do cristianismo durante a Idade Média já são reconhecidas pela maioria dos historiadores bem informados. Aquele sistema de pensamento foi como que começou a ser perseguido, e as ideias da Grécia Antiga, a ditadura comunista, a democracia permissiva, predominaram e chegaram aos dias atuais, e hoje você vive uma crise externa, mas que tem um fundamento interno. É uma crise de ideias. Essas ideias não funcionam. Elas em vez de se auto-intitularam como humanistas, mas elas desumanizaram o homem. Assim como desumanizou os revolucionários franceses e os comunistas, desumanizou a sociedade atual. As pessoas perderam a sensibilidade. Por quê? Porque essas ideias não primam pelo amor, pela prática do amor e pela verdade. Não há uma preocupação com esses valores absolutos para o cristianismo. As características essenciais do Deus Pai bíblico: o amor e a verdade. Esse sistema de pensamento que levou o mundo a essa crise atual, ele não tem essas duas, não prima por essas duas ideias. Por isso que eles praticaram tanto genocídio na Revolução Francesa, por isso que o Napoleão matou tantas pessoas, provocou tanto genocídio também com as guerras napoleônicas. E também por isso que os comunistas mataram mais de 150 milhões de pessoas, segundo o jornal francês Le Figaro, de 18 de novembro de 1978, num artigo chamado O Custo Humano do Comunismo. De qualquer maneira, percebendo que não adianta destruir o povo, porque você está destruindo a força produtiva da nação, não adianta fuzilar os empresários, porque você está destruindo os empreendedores, as pessoas mais criativas. Então, os comunistas aprenderam um sistema diferente, inspirados pelas mesmas ideias pagãs da Grécia Antiga, ressuscitadas pela Revolução Francesa. Eles estão como um cavalo de Troia, estão camuflados de cidadãos decentes, honrados, como o PT, o partido da ética, da honra, da dignidade. Na verdade é um partido de mensaleiros, de dólar na cueca, de aloprados, de uma série de mel na chupeta e uma série de outros escândalos que hoje faz o Lula estar intocado em algum buraco que ninguém sabe onde ele está. Então, esse pessoal se disfarçou de cidadão honrado, honesto, e no entanto começaram gradualmente a estabelecer no Brasil um sistema de governo que hoje é um escândalo mundial. Então essa crise social, econômica, política, na verdade é uma crise ideológica, em essência, porque é a tentativa de fazer funcionar uma teoria que foi desmoralizada pela história. Mas e daí? E o que é que surge daí? Então essas duas ideias, elas vêm da Grécia Antiga, mas antes,
a cultura grega foi profundamente influenciada pela cultura afro-indiana, não é? Pelas ideias da Índia, não é? Algumas da reencarnação, ufologia, são ideias da Índia que penetraram na cultura grega. E você, até a mitologia grega, em parte, segue alguns padrões da mitologia hindu. Né? Você pesquise, você vai encontrar livros, eu tenho aqui na minha biblioteca, livros sobre a influência da mitologia grega no pensamento mítico grego, que na verdade para os gregos não eram mitos, eram padrões de vida, eram orientações para a vida. Então, você tem que o pensamento afro-indiano e o pensamento judaico-cristão têm diferenças profundas. Por exemplo, o Deus bíblico, o Deus cristão é um pai de amor, é um ser, é um Deus pessoal, que ama, que vê a humanidade como seus filhos. O Deus afro-indiano não, é um ser impessoal, é Brahma, ele não tem necessidades, é o Deus de Aristóteles, ok? No pensamento cristão houve uma ruptura na relação homem-deus, e por isso o mal surgiu na Terra. No pensamento indiano não houve ruptura nenhuma, o homem é a si mesmo. Né? O bem e o mal devem andar sempre juntos, é o que eles ensinam. No pensamento cristão, já que houve uma ruptura, existe um antideus, existe uma força má que a Bíblia chama de Satanás. No pensamento afro-indiano não existe o mal. Não existe um Satanás, não existe um personagem assim. Existe Shiva, que é relacionado com a decomposição da matéria e coisas desse tipo. Se há um Satanás no pensamento cristão, há o pecado. Existe um conjunto de sentimentos, ideias e ações que são antinaturais, que violam os princípios da natureza e os princípios de Deus. No pensamento indiano, não. No pensamento afro-indiano, não. Não há nenhum tipo de pecado. E finalmente, se há pecado, você necessita de libertação. Você precisa de um salvador, de alguém que venha para libertar o homem da ignorância e da maldade. No pensamento indiano não, você tem o Avatar, que é um educador qualquer, um Gandhi da vida, que aparece aí, né? Não há necessidade de salvação. Então você vê que são sistemas de pensamento opostos e excludentes. Mas o pensamento afro-indiano influenciou o pensamento grego. E o pensamento grego influenciou de tal modo o pensamento romano que a cultura romana é quase uma cópia da cultura grega. Assim como a cultura grega recebeu uma influência tão profunda do pensamento indiano que se tornou quase uma cópia. Então, são ideias excludentes, opostas e excludentes. Se essas ideias de origem grega, de origem afro-indiana, que influenciou a Grécia, se essas ideias, a democracia permissiva e a ditadura comunista, tiveram origem na Grécia Antiga, e elas são opostas ao cristianismo, para que a gente tenha um modelo de sociedade diferente dos dois modelos atuais, nós temos que voltar às raízes do pensamento cristão. Entendeu? Nós temos que voltar ao familismo cristão. Porque o que você quer mesmo é paz para você estudar, trabalhar, prosperar, construir a sua família, passear com a sua família, dar saúde à sua família, felicidade, paz. É isso que você quer. A família é o ninho biológico humano. A família é o único lugar onde você pode aprender o amor filial, que você recebe do filho, o amor fraternal, que você recebe dos irmãos, o amor conjugal da esposa e o amor filial, o amor paternal, que você recebe do seu pai, não é? O amor parental dos pais. Então são 4 tipos de amor. O amor filial, não é? Que você recebe dos filhos, o amor fraternal, o amor conjugal e o amor parental. Então você só aprende isso numa família. Não é? E família é homem, mulher e filhos. 2 homens podem até pensar em formar uma família, mas isso não é um par. Par é positivo e negativo. Isso não é um casal. O casal é um homem e uma mulher. Isso é uma dupla. Positivo e positivo na natureza se repelem.
não é? Há um princípio da repulsão natural. Então, família, para você aprender amor verdadeiro, você precisa de uma família natural. Por isso, a preocupação cristã com relação à questão do homossexualismo. Essas pessoas estão fadadas a ter um futuro bastante problemático, principalmente no mundo espiritual, porque o cristianismo não tem fé, ele tem certeza da vida, que o homem é um ser bidimensional, que o homem é um ser bicorpóreo, que existe uma vida além da vida física. Ok? Então precisamos para ter uma sociedade nova, nós precisamos de ideias novas. Né? Ideias, a ciência. Então você tem no ser humano, não é? Em função dessas duas visões de vida, da esfera cultural judaico-cristã e da esfera cultural afro-indiana, você tem duas visões opostas. E você tem dentro de todos os seres humanos, não é? Duas vontades opostas. O homem é um ser híbrido. Ele tem uma tendência para o bem e uma tendência para o mal. Quando o homem pratica a maldade, universalmente o homem sente remorso, se sente culpado, se arrepende. Quando ele pratica o bem, ele tem um sentimento de paz, de plenitude, de realização. Ok? Então, como mudar isto? Como eliminar essa natureza híbrida do homem e deixar prevalecer apenas a natureza original? Apenas a vontade de bem. A política não pode fazer isso. A filosofia não pode fazer isso. Não é? A economia não pode. A psicologia não pode. A ciência física, natural, a ciência química, biologia, não pode fazer isso. Como? Porque essa natureza híbrida não é uma coisa física, biológica. É algo que está na natureza do ser humano. Então, quem pode provocar uma mudança dentro do homem? Todos os sistemas ateístas, comunistas, né? E pensadores como Marx, Nietzsche, todos eles, os comunistas e marxistas em geral, sempre falaram na criação de um homem novo. Até o Hitler queria criar um homem novo. Mas como criar um homem novo se a força espiritual, que é a força das religiões, foi contestada, atacada para ser destruída? Como criar um homem novo com ideias ateístas, materialistas, de 5.000 anos atrás ou de 500 anos antes de Cristo? Para criar um homem novo, você precisa tocar o coração e a mente do homem. Você só faz isso com o amor e a verdade. Então o sistema de pensamento ateísta do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique e de toda essa turma não muda nada. Não mudou nem eles. Por isso hoje eles estão passando o vexame que estão passando. Por isso que o comunismo implodiu e passou esse vexame que eles estão tentando fazer de conta que não houve nada. Então, é preciso realmente levar a sério o papel da religião, do pensamento judaico-cristão, que tem um Deus único, invisível, um Deus que é amor e verdade. E não o pensamento, os deuses afro-indianos, não é que não são deuses, né? São 230 milhões de deuses que tem o pensamento hindu. O pensamento afro-indiano. E o pensamento grego tem centenas de deuses também. Então nós estamos chegando então ao que nós estamos propondo aqui, o que a gente chama de democracia familista. A conclusão é que nós precisamos mudar a natureza do homem. O que é a sociedade? A sociedade é produto a natureza humana é produto da sociedade ou a sociedade é produto da natureza humana? Para os ateístas em geral, para o Vygotsky, que é o grande educador do Brasil, por Paulo Freire, a sociedade
forja, ela cria a natureza humana. Então o homem é um produto do meio, a mente do homem é formada pela sociedade. Isso é um absurdo completo. Pergunte, o que surgiu primeiro, a sociedade ou o homem? Se você responder que foi a sociedade, você cai na contradição, no dilema insolúvel de admitir uma sociedade humana que veio a existir antes do ser humano. Isso é um total absurdo. E se você disser que foi o homem que surgiu primeiro, você nega a tábula rasa. Você está afirmando que a sociedade é produto do homem e não produto do meio social. Né? O homem tem dentro dele 3 desejos essenciais. No tempo e no espaço. Educação, família e prosperidade. Toda sociedade, todo ser humano é assim. Para concretizar esses desejos, o homem criou, exteriorizou a ideologia, a política e a economia. A estrutura tríplice de todas as sociedades é uma exteriorização da própria natureza humana. Mas a sociedade não é só isso. Né? Ela também é bem e mal. Ela é dividida e conflitada. Por quê? Porque a natureza humana é dividida e conflitada entre bem e mal. Então, quando exterioriza a sociedade, a estrutura social, o homem exterioriza toda a sua natureza, inclusive o bem e o mal. Então a questão é como todo governo tem interesse em eliminar a criminalidade. Mas ele diz que a criminalidade tem origem social. Não é? Que a criminalidade, a tendência para o mal, não está na natureza do homem. Eles não admitem a origem, não é, espiritual da criminalidade. Eles, como faz, por exemplo, o Dr. Mário Ottoboni, fundador das APACs, que são cadeias que não têm guardas, que usa a força do amor e da verdade. As APACs é um sucesso com relação ao sistema presidiário no Brasil, sistema penitenciário. E não usa armas, não usa força, só fé, oração. Usa outras forças. Todo mundo respeita as APACs. Então, como mudar a natureza humana? Como você vai fazer isso com o ateísmo? A ciência ateísta já está destruída. Até o Dawkins, aquele biólogo ateu maluco, né? Até o Dawkins já admitiu claramente que não existe acaso. Ora, se não há acaso. Fred Hoyle é um físico inglês que juntou um grupo de cientistas para estudar a probabilidade de uma célula ter vindo a existir por acaso. A probabilidade, a conclusão deles é que essa é uma ideia absolutamente, ela é absurda, um completo absurdo. É impossível que uma célula, um organismo tão complexo, possa ter surgido num acidente qualquer. Então, a ciência ateísta já está entregando os pontos. A ciência ateísta está sendo destruída. Não é? E uma nova ciência, que eu chamo de ciência deusista. Ok? Uma ciência que é ciência natural, que é ciência social, mas que não cai na contradição absurda de negar a existência de uma mente que tenha organizado, que tenha dado origem à informação que organizou o DNA, que organizou o universo. Então, é necessário fazer a revolução do homem. A ciência deusista, ela já está nascendo em toda a Terra. E aqui no Brasil, eu estou ajudando a desenvolver essa ciência. Um dos primeiros livros sobre a ciência deusista é o Biocosmos, que foi publicado pela editora Cutrix. O Big Bang ou Biocosmo? Como surgiu o universo? De uma explosão casual, surgiu a mente, a ordem e tudo mais? Ou será que o universo foi criado por um processo lento e gradual, né, de ordenamento? Né? E o planeta Terra, como surgiu? Surgiu de um bando de pedrinhas, de restos do sistema solar primitivo, que deu origem ao planeta Terra? Ou será que o planeta Terra é um sistema vivo? É um ser Terra? Como este livro demonstra. É o segundo livro de uma trilogia
da ciência deusista. E finalmente o terceiro livro, A Perfeição das Espécies. Né? A natureza, ela é perfeita. A tecnologia da natureza, ela tem sido copiada pela tecnologia humana. A biônica é um ramo da ciência que copia o funcionamento das biomáquinas. O flagelo bacteriano, por exemplo, que é um micromotor que move as bactérias, né? Ele tem 40 peças e ele gira a 100 mil rotações por minuto. Segundo os cientistas da Universidade de Harvard, é a máquina mais fantástica jamais conhecida. Então o motor, o flagelo bacteriano, aquela biomáquina microscópica, jamais poderia ter surgido ao acaso. Por isso a ciência está chegando à teoria da informação. Né? Temos que falar de bioinformação. O DNA é regido por um outro código que está dentro dele, que é o código de Stromas. A informação é um elemento da natureza. Ok? Não se pode mais negar esses fatos. A ciência ateísta, né, e um grupo de falsos líderes, de falsos humanistas, ainda estão no poder, como no Brasil, mentindo e enganando o povo. Mas o povo agora acordou. E por isso eles estão procurando já um buraco para se esconder. Ok? Tudo isso nos leva à ideia de que, à medida que a ciência se aproxima, nega o ateísmo e se aproxima da afirmação de uma pré-inteligência, e essa pré-inteligência, que os religiosos chamam de Deus, ela não é só inteligência, ela é amor, ela é verdade também. Ok? Então, quando a ciência, a nova ciência, a ciência deusista, quando essa ciência descobrir Deus, essa será a maior descoberta da história. Isso não vai demorar muito. Você sabe disso. Terminou a guerra ideológica. Ok? Com a descoberta de Deus, automaticamente a ciência também está a um passo de descobrir a vida eterna. Especialmente com as experiências EQMs, as experiências daquelas pessoas que voltaram, tiveram experiências espirituais e voltaram. Com a descoberta de Deus, as pessoas começarão a pensar em amor e verdade. E aí sim você não tem uma revolução social no sistema. Você tem uma revolução no homem. A revolução do homem. Uma revolução silenciosa e pacífica que tira o homem da ignorância e da maldade, do egoísmo, e leva o homem para o altruísmo, para a bondade. Que tira o homem da ignorância, do comunismo, do ateísmo marxista, e leva o homem para a verdade da ciência deusista, para a verdade de Deus. Aí sim, nós podemos falar numa verdadeira revolução. Essa revolução não se faz com armas, meu amigo. Essa revolução se faz com amor e verdade. Essa revolução do homem e essa nova sociedade, a terceira via, a sociedade familista, essa democracia familista, baseada na honra, na dignidade, nos valores absolutos que são os sustentáculos de qualquer sociedade. Essa revolução não vai sair do PT, meu amigo. Não vai sair desses esquerdistas, desse bando de partidos mentirosos que estão realmente no Brasil. É necessário surgir um partido novo para que ele possa canalizar a força de todos os verdadeiros familistas, de todos os verdadeiros deusistas, homens de consciência, homens de honra, de caráter, homens e mulheres de bem, jovens honrados, que possam realmente compreender como funciona uma sociedade e possam efetivamente fazer do Brasil a primeira democracia familista do mundo,
O modelo que a França revolucionária estabeleceu fracassou. O modelo que a Rússia comunista revolucionária estabeleceu fracassou. Os dois modelos fracassaram. Eles são ateístas e violentos. Nós não queremos uma cultura porno-violento para os nossos filhos. Nós queremos uma cultura deusista, pacífica, próspera, de alta cultura, de alto padrão educacional e moral. É isto que eu chamo de democracia familista. É esse novo mundo, não é tão novo assim, porque a família, o familismo é tão antigo quanto a própria humanidade. Então não é nenhum novo mundo, mas é o resgate da verdade, o resgate da justiça, o resgate dos verdadeiros valores humanos. O verdadeiro humanismo não nasce sem o verdadeiro deusismo, meu amigo. Então esta é a proposta dessa videopalestra de hoje. É isso. Nós realmente esperamos ter sido útil a você essa palestra e nós realmente agradecemos pela sua atenção e pedimos que ajude a divulgar essas ideias. E que Deus nos ampare. Obrigado.